aí, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como é o intercâmbio voluntário a partir da minha experiência fazendo um. Mas antes disso, eu vou pedir para você, por favor, curtir esse vídeo porque me ajuda muito. Então vamos lá. Eu era voluntária de uma organização que trabalha com intercâmbios voluntários, que é a ESEC. A ESEC que existe em todo o Brasil e o mundo. E aqui no norte do país, os escritórios estão localizados em Palmas, no Tocantins, Belém, aqui no Pará, e em Manaus, no Amazonas. Eu era voluntária aqui na minha cidade, Santarém, porém esse escritório não existe mais. Como eu era voluntária, então eu fiz todo o processo de fechamento do intercâmbio e pagamento diretamente no escritório. Mas para você que não é membro e que nunca ouviu falar, não sabe como é que funciona, eu sugiro que você acesse o site iesec.org. Lá vão estar todos os tipos de intercâmbio que eles oferecem. O intercâmbio que eu fiz foi o voluntário global. Daí, se futuramente você tiver interesse em fazer um intercâmbio assim, você faz o cadastro no site e lá vão estar todos os projetos, em qual área esses projetos atuam e em qual país. Depois que você fez isso, colocou seus dados lá, seu nome, telefone, e-mail, cidade, eles vão entrar em contato com você, marcar uma reunião para te explicar como tudo funciona. Como é que era o meu intercâmbio de voluntário global? O voluntário global, ele trabalha com as 17 metas da ONU. A meta que eu escolhi para fazer o intercâmbio foi a meta 17, que é em parceria em prol das metas. O projeto aplicado na ONG, lá onde eu fiz o meu intercâmbio, ele tinha como objetivo arrecadar fundos para essa ONG. Então, eles precisavam de recursos para construir o prédio onde o projeto era realizado, onde as crianças ficavam, porque era apenas um salão, assim, todo aberto, ele era coberto, tinha uma cobertura, mas as paredes eram abertas ainda. Então precisava de recursos para terminar de construir esse prédio. A gente também precisava de lápis, caneta, papel, material para as crianças trabalharem, escrever, ler, desenhar. E também alimentos, mas essa parte dos alimentos ficava mais com a proprietária da ONG, porque já era mais com eles, porque as crianças tomavam café da manhã lá, então precisava de alimentação para poder efetuar essa atividade do café da manhã. Bom, antes de eu conhecer o prédio da ONG em si, teve uma reunião antes comigo e com os outros intercambistas do meu projeto para explicar como o trabalho funcionava, o que eles queriam que a gente fizesse, qual era a forma de trabalhar que eles faziam lá. Então funcionava assim. Durante a semana a gente trabalhava no escritório, na casa da presidente da ONG, que ficava na cidade mesmo. Aí lá a gente fazia reuniões, a gente bolava o que a gente ia fazer no final de semana, que era quando a gente ia para a ONG para trabalhar diretamente com as crianças, que ficava numa região mais afastada da cidade. Então, na semana a gente bolava o que a gente ia fazer e fim de semana a gente aplicava esses planos lá no projeto. O que a gente fazia? A gente fazia brincadeiras com eles, a gente deu aula de capoeira, a gente pegou caixas assim para distribuir nos estabelecimentos para pedir doações de brinquedos para eles. A gente arrecadou roupa para lavar, para vender, para ver se conseguia dinheiro também para a ONG. E nós também ajudamos a começar a construir uma parede de barro para fechar o espaço lá. Isso foi bem legal de fazer, era um projeto que chamava de permacultura, de aproveitar o que se tinha para construir uma parede. Eu achei bem legal, foi bem legal fazer. A parte mais difícil, assim, foi conseguir doações, porque pelo que eu percebi lá na cidade que a gente estava, eles não eram muito adeptos a isso, de doar as coisas e tal, então foi uma parte mais difícil de se conseguir. Mas a gente fez o que a gente podia. Então, bom, para você fazer um intercâmbio voluntário, você tem que ter em mente que, nesse caso específico do voluntário global, a maioria dos projetos é para trabalhar com crianças. Tem projetos que são para trabalhar com animais, mas basicamente 90% deles são para trabalhar com crianças. Então você tem que ter em mente que você tem que ter paciência, porque para eles você é um estranho que teoricamente não fala a língua deles e obviamente eles não falam a sua língua. Então pode ser que eles te ignorem, que eles não te escutem, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso aconteceu comigo, levou um tempinho para eles se acostumarem e tal. Mas no final, assim, eles começaram a confiar mais. Outra coisa é que um intercâmbio, tanto voluntário quanto qualquer outro tipo de intercâmbio, não é 100% um mar de rosas.
Vão haver situações que você vai precisar aprender a lidar e passar por isso. Vai acontecer perrengues, mas o legal é você aprender a lidar com essa situação e não ficar só reclamando, porque se você ficar só reclamando do que estiver acontecendo, você não vai aproveitar em nada. Um exemplo disso é que lá na minha ONG, as crianças eram um pouco travessas, assim, elas jogavam pedra na gente, jogavam pedra na construção lá onde eles ficavam. Principalmente os meninos, eles ficavam se agredindo muito o tempo todo. Era um negócio em que tinha que ter muita paciência e a entender a situação, porque a situação econômica deles era muito baixa, né? Crianças com pouco acesso, crianças carentes. Então, meio que o que eles tinham para se divertir era nisso, de ficar brincando, batendo um com o outro, de ficar jogando pedra um no outro. Mas aí a gente tinha que entender e aprender a lidar com isso, né? Que a gente estava lá para trabalhar por eles. Mas isso são situações que aconteceram. Aconteceu também de, por exemplo, quando a gente saía da ONG e ia para a avenida para esperar ônibus para voltar para a cidade, a gente passava 1 hora debaixo do sol esperando o ônibus lá, porque o acesso de ônibus lá para aquela área não era muito bom. Então a gente ficava lá jogado na beira da estrada esperando um ônibus passar para a gente voltar para casa. Então foram situações assim que aconteceram, mas eu particularmente gostei de fazer esse intercâmbio. Foi o primeiro intercâmbio que eu fiz. E foi um intercâmbio que me fez repensar assim, muitas coisas que eu tinha em mente há muito tempo. Então eu gostei. Então se você quer fazer um intercâmbio assim, você tem que ter em mente vários tipos de situações que podem acontecer com você. Mas pra mim valeu super a pena e eu recomendo sim você fazer um intercâmbio voluntário. Então é isso por hoje. Muito obrigada por você assistir e até o próximo.